Olá, este vídeo é destinado para os alunos de Cálculo 1, Faculdade Unilab. A gente parou no tema Propriedades de limites e agora vamos ver os limites laterais. Vamos começar com a definição clássica do limite, de qual a gente vai separar, por enquanto, as desigualdades em relação a x menos a. No limite clássico, o módulo de x menos a tem que ser positivo e menor do que delta. Isso significa que a gente está considerando um intervalo centrado em a e de comprimento delta do lado direito e esquerdo. Então, vamos separar as metades desse intervalo e vamos considerar um subintervalo quando x menos a é negativo e quando x menos a é positivo. Vamos ver o lado esquerdo e o lado direito do intervalo em relação ao ponto A. Primeiro, quando x menos a é positivo. Nesse caso, nós vamos vamos substituir na definição do limite a desigualdade com o módulo por a desigualdade x menos a maior do que zero, menor do que delta. Como é lado direito do ponto A, nós vamos falar que isso é o limite à direita no ponto A e colocar o sinal mais perto do A na notação. Agora, o lado esquerdo, a gente vai considerar a desigualdade x menos a menor do que zero e maior do que menos delta. Multiplicamos por menos 1 e essa desigualdade vai ser zero, menor do que a menos x, menor do que delta. Aí isso vai ser o lado esquerdo em relação ao ponto A. E por isso, a gente vai substituir nossa desigualdade com um módulo por desigualdade a menos x é positivo e menor do que delta. E colocar menos perto de a na notação do limite. E vamos falar que isso é o limite do lado esquerdo. O limite à esquerda. Por exemplo, se a gente vai calcular o limite no ponto 4 à direita, à direita, sinal mais aqui, da função raiz quadrada de x menos 4. Do lado direito, significa que um número de x tem que ser um pouco maior do que 4, certo? Positivo. Então, se nós vamos substituir x por 4 mais alguma coisa, por exemplo, vocês podem pensar que isso é 4,0001 e subtrair daqui 4 vai ser raiz de 0,0001, certo? Aí o nosso limite vai ser zero. Mas se a gente vai considerar a mesma função e vai procurar um limite no ponto 4 do lado esquerdo, a gente tem que tirar um pouquinho, subtrair um pouquinho de 4. Ou seja, vai ser 3,99979, né? E agora, quando a gente vai subtrair 4 desse número aí, o resultado da diferença vai ser negativo. Ou seja, a raiz mesmo não vai existir. Por isso, vamos falar que esse limite à esquerda não existe. Outro exemplo, a gente vai considerar a função signo x, que é o sinal do x. Ela é definida assim. Ela é igual a menos 1 se x é negativo, 0 se x é igual a 0 e 1 se x é positivo. Aqui está o gráfico dessa função. A gente vai ver os limites laterais do lado esquerdo e do lado direito. Se o limite é de lado esquerdo, o primeiro, com o sinal menos perto de 0, significa que o x tem que ser menor do que 0. Menor é a primeira linha. Então, em vez de signo x, eu tenho que escrever menos 1 e isso é o meu limite agora. Do lado direito, o nosso segundo limite aqui, significa que x tem que ser um pouco maior do que 0. Maior do que 0 é o nosso
a nossa terceira linha da definição da função. Nessa linha, o signo de x é igual a 1. Então, o limite também é igual a 1. E agora, vamos ver a relação entre o limite clássico de dois lados e os limites laterais. Teorema. Limite da função f de x no ponto A existe igual ao número L, se e somente assim os limites laterais existem e forem iguais a L. Condição necessária é seguir da definição do início que eu mostrei. Agora, condição suficiente. Vamos mostrar que se os limites laterais existem e são iguais a L, então também existe igual a L limite de dois lados. Vamos supor que existem e são iguais a L os limites laterais. Então, vamos escrever as definições para os limites laterais, onde para mesmo y, a gente vai escolher os dois delta diferentes. Delta 1 vai ser para o limite ao lado direito e delta 2 para o limite do lado esquerdo. E vamos escrever as nossas definições. Agora, escolhemos delta como o máximo entre delta 1 e delta 2. Então, para esse delta, x menos a vai ser menor do que delta e a menos x também vai ser menor do que delta. E a condição para f de x vai ser preservada para ambas as desigualdades. Daqui a gente vai juntar essas desigualdades para x menos a e a menos x, colocando o módulo. E para essa desigualdade também vai ter uma consequência, que o módulo f de x menos l é menor do que y. Aí a gente vai obter a definição do limite no ponto A para a função f de x de dois lados. Então, esse limite existe e também é igual a L, o que termina a nossa demonstração. Agora, de novo, vamos ver os exemplos. 4 exemplos. A função g de x é igual ao módulo de x se x é diferente de zero e igual a 2 se x é igual a zero. A gente vai ver os limites laterais. Limite do lado esquerdo da função g de x. Se é do lado esquerdo, x é diferente de zero. X é menor do que zero, então é diferente de zero. Eu tenho que colocar o módulo de x. De novo, lado esquerdo, x é menor do que zero, o módulo de x é igual a menos x. Substituindo para cá zero, vamos ter que o limite do lado esquerdo também é igual a zero. Agora, lado direito, de novo, x é diferente de zero, eu tenho que substituir g de x pelo módulo. E como x é positivo, vai ser limite de x. Substituindo x por zero, o limite vai ser zero. Então, eu posso falar que o limite de dois lados da função g de x é igual a zero. Limite simples é igual a zero. Quinto exemplo. A função h de x, que é igual a 4 menos x ao quadrado se x é menor ou igual do que 1, e 2 mais x ao quadrado se x é maior do que 1. Aqui eu coloquei o gráfico da função. E a gente vai ver os limites laterais. Limite à esquerda. Se à esquerda, então x tem que ser menor. X é menor na primeira linha da definição da função. Então, eu vou substituir h de x por 4 menos x ao quadrado. E para cá, eu vou substituir 1 em vez de x. O resultado vai ser 3. Limite do lado direito. Lado direito significa que x é maior do que 1. Isso é a segunda linha da função. Substituímos h de x por 2 mais x ao quadrado. Para cá, substituímos x por 1. X por 1 aqui tem que ser 1. E o limite vai ser 3. Então, o limite da função h de x também está errado aqui no ponto 1. Limite simples é igual a 3, pois os limites laterais são iguais entre si. Sexto exemplo. Agora, 3 condições para a função f de x. X menos 5 se x é menor do que 3
Raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado se x está entre menos 3 e 3, e 3 menos x, se x é maior do que 3. Também aqui tem o desenho da função. E a gente vai ver os limites laterais no ponto 3. O limite do lado esquerdo significa que x tem que ser menor do que 3. F de x, nesse caso, está na segunda linha, certo? Então, eu vou substituir f de x pela raiz. Dentro da raiz, eu vou substituir 3 e o limite vai ser 0. Limite à direita para essa função. Na direita do ponto 3, quando x é maior do que 3, é terceira linha. Então, eu vou substituir f de x por 3 menos x. E, de novo, substituir x por 3, o limite também é 0. Então, o limite simples no ponto 3 da função f de x é igual a 0. Limite no ponto menos 3 ao lado esquerdo. Esquerdo significa que x tem que ser menor do que menos 3. Então, a substituição vai ser por x mais 5. Aqui o limite é igual a 2. Do lado direito, f de x tem que ser maior do que menos 3. Isso é a condição para a raiz. Substituindo para cá, vamos ter 0. Então, podemos falar que o limite no ponto menos 3, aqui não é 0, aqui tem que ser menos 3, da função f de x não existe. Para hoje é tudo. E espero que é suficiente para fazer a lista.